A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Muito bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã, edição para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. A edição desta quarta-feira, hoje, dia 14 de outubro. Os principais destaques desta edição: vamos falar sobre o lançamento que tivemos nesse ano um pouco diferente devido à pandemia. Foi de forma online, de forma remota, sobre o Outubro Rosa no estado do Paraná. Com a presença de uma médica especialista na nutrição, trazendo quais são os alimentos que podem gerar câncer. Isso tanto em homens quanto em mulheres, principalmente os alimentos industrializados. Você vai ficar por dentro de uma lista de alimentos que não são recomendados a serem consumidos, principalmente em excesso. Temos também aqui informações, atenção senhores pais, inicia hoje em União da Vitória o prazo para o cadastro das crianças na fila única dos CMEIs do município de União da Vitória. O prazo vai só até esta sexta-feira. Pai, mãe, fiquem atentos. E claro, a atualização ainda dos dados de Covid-19 pela nossa região. A primeira informação do Jornal da Manhã, é claro, é a previsão do tempo. Hoje ainda o sol aparece, as temperaturas extrapolam os 30 graus de máxima. Segundo informações do CIMEPAR, a temperatura mínima é exatamente a que temos agora, 12 graus. A máxima poderá chegar a 32 graus em União da Vitória. A partir de amanhã vamos ter uma boa diferença na temperatura. Essa máxima hoje que passa dos 30, amanhã vai chegar no máximo em 20 graus. Segundo as informações do CIMEPAR, haverá aumento de nuvens nesta quinta-feira, com possibilidade até de chuva fraca, não permitindo que as temperaturas fiquem elevadas. Para amanhã, as temperaturas ficarão mais amenas pelo amanhecer. Hoje, por exemplo, temos 12, amanhã a previsão que o dia já comece com 16 graus, porém a máxima não deve passar dos 20 graus pela previsão do tempo. De forma gradativa, mas mesmo assim numa sensação térmica bem menor, os próximos dias as temperaturas vão subindo aos poucos, ficando entre 24 a 27 graus no máximo, isso até pelo menos o início da próxima semana. Previsão de chuva, portanto, amanhã em forma de pancada e também previsão no domingo, um volume um pouco mais esperado, de 10 a 15 milímetros, com probabilidade de até 85% que isso ocorra para o final de semana, segundo as informações do CIMEPAR. E se assim se confirmar, já na próxima semana, aí os termômetros voltam a disparar, ficando acima dos 30 graus de máxima. Nesta manhã, atualização aqui do nível do Rio Iguaçu, já, é claro, a leitura das 7 horas, 1,84 m. 7h16. Atualização pelos nossos municípios aqui quanto à questão Covid-19. Porto União, aqui eu vou trazer a atualização segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Não houve atualização por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que deveria ocorrer todos os dias, mas pelos dados aqui do Estado, ao todo são 201 casos de Covid-19 em Porto União. Claro que a maioria desses pacientes já recuperados e até hoje, desde o início da pandemia, foram 4 óbitos confirmados. A outra informação que eu tenho aqui, dados atualizados, é para o município de Matos Costa. Lá, até hoje, foram confirmados 29 casos e na atualização divulgada ontem à tarde, não há mais casos ativos, ou seja, os 29 estão recuperados e não há também casos suspeitos nesse momento no município vizinho de Matos Costa. Já pelo sul do Paraná, União da Vitória. Dado divulgado ontem ao meio-dia, mostra que no município há 3 casos até então ativos de Covid-19, outros 311 já recuperados e 6 óbitos. Total de casos registrados, 320. Aqui no município, então, num comparativo do dia 12 para o dia 13, houve, então, um novo caso recuperado, um novo paciente aí que saiu do isolamento, e ainda aumento de 2 casos suspeitos. Tínhamos 2 no dia 12, foram para 4 no dia de ontem. A próxima atualização deve sair entre o final da manhã de hoje e início da tarde
aqui para o município de União da Vitória. A outra informação aqui de novo caso de Covid é para o município de Cruz Machado. Segundo as informações, lá um novo caso foi confirmado ontem. Com isso, são 2 casos ativos de Covid-19 no município de Cruz Machado, que ficou por quase 2 meses sem novos casos. Então, usando o exemplo de Cruz Machado, é aí que se mostra que o vírus, por mais que não esteja ativo dentro do município, mas nesse vai e vem de pessoas, nessa entrada e saída de pessoas no município, podem sim trazer o vírus de volta. É o que aconteceu, por exemplo, em Cruz Machado. Depois aí de exatas 7 semanas sem novos casos, agora confirmou aí em praticamente nos últimos 10 dias 2 novos casos. Em Cruz Machado, ao todo, são 40 casos, 37 recuperados, 1 óbito e esses 2 ativos. E desses 2 ativos, um está sendo tratado em casa e outro internado. Há ainda um caso, portanto, suspeito que aguarda resultado de exame. E a boa notícia de hoje vem para Bituruna. Por lá, todos os pacientes que estavam até então com Covid já estão liberados do isolamento, né? Estão, portanto, novamente inseridos na comunidade através do novo exame que foi feito e agora deu negativo. No total, foram registrados no município de Bituruna 53 casos, sendo 52 recuperados e 1 óbito. Há em Bituruna 4 casos em investigação que aguardam resultado, portanto, de exame através do LACEN, o laboratório que faz análises pelo estado do Paraná. 7 horas mais 20 minutos, 7h20. Atenção, senhores pais aí de crianças que frequentam as creches, os CMEIs do município de União da Vitória. Lembrando que em União da Vitória há uma fila única e o prazo para inserir as crianças nesse cadastro da fila única começa hoje e vai até sexta-feira, até o próximo dia 16 de outubro. Serão ofertadas 550 novas vagas para os CMEIs no município. Primeiramente, vamos ouvir o secretário de Educação, Ricardo Brunhago, falando sobre o assunto e já eu falo aqui sobre a documentação necessária. Inicia-se hoje o cadastro da lista única para o ano de 2021, portanto, para o ano que vem. Você, pai, mãe, responsável de crianças de 0 a 4 anos que estão buscando uma vaga em alguma das nossas creches, algum dos nossos centros municipais de educação infantil, portanto, atenção, esteja procurando um dos nossos CMEIs entre hoje, quarta-feira, até sexta-feira, dia 16 de outubro, portanto hoje, dia 14, até o dia 16 de outubro, pois nós estaremos fazendo as inscrições. O local das inscrições diretamente em cada um dos nossos CMEIs. Portanto, as equipes estarão lá acolhendo e cadastrando essas crianças, né, os pais e responsáveis também, para que nós estejamos fazendo a triagem, estejamos buscando, né, alcançar aí e matricular a ampla maioria, se não a totalidade das crianças que estiverem buscando. Estaremos ofertando 550 novas vagas para o ano de 2021. Portanto, todos os pais que desejam ter seu filho, filha matriculados junto a um dos nossos centros de educação infantil, procurem entre hoje, quarta-feira, e dia 14 até dia 16 de outubro, sexta-feira, um dos nossos centros de educação infantil, os nossos CMEIs. Quaisquer dúvidas em relação à documentação, é só ligar no 3903-1701. 3903-1701. Então, passando aqui rapidamente, atenção, pai, saiba quais os documentos tem que se levar para fazer esse cadastro. Da criança, são xerox, certidão de nascimento, o CPF, o cartão SUS, carteira de vacinação para quem recebe o cartão Bolsa Família ou o número de identificação social, quando houver, né, o chamado NIS. Já dos pais, é necessário aí o xerox do RG, CPF, comprovante de residência atualizado e no nome dos responsáveis, comprovante de trabalho quando houver, uma declaração de renda e laudo quando a criança tiver alguma necessidade educativa especial.
comprovante de matrícula e frequência quando a mãe estiver também em idade escolar. Portanto, foram separados por região o ICMEIs de União da Vitória. Então ficou assim: região Centro e Conjunto, formados pelo ICMEIs Odete Conte e o Lavínia Romanzini. ICMEIs da região Sul são eles: Estela Caus, Ruth Forte, Maria Flenick, Herbert Voel, Zilá Luiz e Ilta Lúcia Rodrigues. E também, numa terceira região, região de São Cristóvão, são formados pelo ICMEIs Ângela Crestani, Eneida Fagundes, Leonice Hirt, Mário Risenberg, Sagrada Família de Nazaré e Zuleika Barbosa. Repito o telefone que o secretário aqui informou. Caso de dúvidas, os pais podem ligar no 3903-1701. 3903-1701. Prazo vai só até esta sexta-feira. 7h24. E estamos no mês de outubro, Outubro Rosa. Nesse ano, o lançamento, através da Secretaria de Estado da Saúde do Outubro Rosa, teve que ser de forma online, devido à pandemia, para não houver aglomerações. E nesta apresentação de forma online, contou com a participação de uma médica especialista em nutrição, principalmente para os casos de cânceres, a doutora Luciana Maia Moreira. Ela vai trazer aqui uma série de alimentos que são um perigo para a nossa saúde, se consumidos, claro, de forma desproporcional do que o recomendado, ou então até aqueles alimentos que devem ser evitados, principalmente os industrializados, os que contêm muito sódio, muito açúcar. Preste atenção nessa lista de alimentos e, se possível, tire-as do seu cardápio. Por outro lado, alguns alimentos são muito benéficos para a sua saúde, para a prevenção dos mais diversos tipos de cânceres. Acompanhe. Em relação ao cenário epidemiológico brasileiro, as estimativas de câncer do INCA para o ano de 2020, para o biênio de 2020 e 2021, coloca o câncer de próstata como o câncer mais incidente na população masculina e o câncer de mama como aquele mais incidente na população feminina. Nós temos aí dois tipos de câncer, um para o sexo masculino, para o sexo feminino, que são altamente, fortemente relacionados ao consumo, ao sobrepeso e à obesidade. Em segundo lugar, para ambos os sexos, a gente tem o câncer de cólon e reto, que também são um tipo de câncer que é fortemente relacionado à obesidade, baixo consumo de frutas, legumes e verduras, baixo consumo de fibra, consumo de bebida alcoólica, sobrepeso e obesidade. De uma forma geral, avaliando todos os tipos de câncer mais prevalentes na população masculina, a gente vai perceber que a maioria absoluta deles tem alguma relação com alguma dessas exposições que a gente está trabalhando aqui hoje. Exposições relacionadas à alimentação, à nutrição, o peso corporal e à atividade física. O INCA estima para esse biênio, 2020-2021, cerca de 625 mil novos casos de câncer por ano. Então, frente essas evidências, frente a esse cenário nacional, que a gente já discutiu um pouco, um cenário preocupante em relação às exposições, quais são as recomendações para a prevenção de câncer por meio da alimentação, da nutrição e da atividade física? Frente às evidências, considerando essas evidências reunidas, o Fundo Mundial de Pesquisa em Câncer, ele emitiu esse grupo de recomendações, que são as recomendações globais para a prevenção de câncer. O Fundo Mundial, ele elabora essas recomendações e sugere que cada país, faça uma análise do seu cenário nacional, considerando as exposições, os dados epidemiológicos, e faça uma adaptação, uma adequação dessas recomendações para a sua população. Então, como primeira recomendação para a prevenção de câncer, o fundo coloca como ter um peso saudável, como a gente viu, o excesso de gordura corporal hoje é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer. Ser fisicamente ativo, e aí quando a gente fala ser fisicamente ativo, não necessariamente é a atividade física sistematizada, não é
restringir a orientação a que a população tem que colocar uma roupa de ginástica, um tênis e se matricular na academia. A recomendação ela não é fechada dessa forma, e sim a promoção de uma vida mais ativa, né, de hábitos mais ativos. Consumir uma alimentação rica em cereais integrais, legumes, verduras, frutas e leguminosas. E aí essa recomendação ela está alinhada não só às evidências, né, dos compostos que estão presentes nesses alimentos, mas também da relação do consumo desses alimentos com o desfecho, excesso de gordura corporal, né? A gente já sabe que uma alimentação pautada, né, baseada em alimentos de origem vegetal, é uma alimentação que promove, né, que ajuda no controle do peso corporal. Limitar o consumo de fast food, alimentos ultraprocessados e processados ricos em gordura, amidos ou açúcares. Essa recomendação ela é pautada principalmente, né, na relação do consumo desses alimentos com um desfecho sobrepeso e obesidade, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Todas as recomendações, as evidências que levam a associação com excesso de gordura corporal também são importantes para a prevenção do câncer. Limitar o consumo de carne vermelha e carne processada, e evitar, o consumo de carne processada. Quando a gente fala em limitar o consumo de carne vermelha, a gente não coloca isso como uma contraindicação ao consumo, né, da carne vermelha, e sim a uma limitação da quantidade. As evidências mostram, né, os estudos mostram que um consumo de 500 gramas por semana de carne cozida já, né, de carne pronta, é uma quantidade segura, né, para consumo, e que o consumo de carne vermelha acima desse valor é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. A recomendação da carne vermelha ela é diferente, né, da recomendação para carne processada, porque as evidências acerca do consumo de carne processada mostram que, diferente da carne vermelha, não existe uma quantidade segura de consumo de carne processada. Então, o consumo de carne, independente da quantidade da carne processada, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. E, para vocês terem uma ideia, a cada 50 gramas de carne processada há um incremento em 18% no aumento do risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Por isso, essa diferenciação na recomendação, né, do consumo de carne vermelha e de carne processada. Limitar o consumo de bebidas açucaradas, né? As bebidas açucaradas, assim como os alimentos ultraprocessados, são alimentos que têm forte relação com o aumento do peso, com o aumento da gordura corporal. E a bebida açucarada, em especial, né, geralmente são bebidas que apresentam uma elevada carga glicêmica, e as evidências também mostram, né, que alimentos, né, com alta carga glicêmica são alimentos que aumentam o risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio. Limitar o consumo de bebidas alcoólicas, e aí quando a gente fala do consumo de bebidas alcoólicas, dependendo do tipo de câncer, né, para a maioria deles, inclusive, não há uma dose segura de ingestão, tá? Quando a gente fala bebida alcoólica, independe da qualidade da bebida alcoólica. Então, né, a recomendação, ela abarca não só a cerveja, mas a cerveja, como a vodka, qualquer tipo de álcool, né? Porque, na verdade, não é a bebida em si que é o risco, e sim o componente álcool, né? Não usar suplementos para a prevenção de câncer. Os estudos, né, eles mostram que o uso do suplemento com a finalidade da prevenção de câncer não é um uso efetivo, não efetivo, né, mas não é um uso que ele tem, né, que ele garante uma proteção pelo câncer, e dependendo do que está sendo suplementado, né, do nutriente suplementado, dependendo da sua quantidade, quando suplementado em forma medicamentosa, isso pode até ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Para as mães, amamentar seu bebê se puder, e aí, né, a gente trazendo um pouco para a questão da data,
do Outubro Rosa, né, assim, particularmente aqui em relação ao nosso evento. As evidências são fortes, né, de que aquela mulher que amamenta e que amamenta por mais tempo, ela tem uma proteção maior, né, quando comparada àquelas mulheres que não amamentam em relação ao câncer de mama. E após o diagnóstico de câncer, seguir essas recomendações quando possível. A gente sabe que os pacientes, após o diagnóstico de câncer, eles podem estar submetidos a alguns tratamentos, ainda apresentar complicações de alguns tratamentos, né, ou sequelas, vamos colocar assim, de alguns tratamentos que possam vir a impedir, né, não a impedir, mas a dificultar a adesão, né, que aquela pessoa tenha mais dificuldade em seguir a recomendação. Mas sempre que possível, o sobrevivente de câncer, ele deve seguir a recomendação, né, esse conjunto de recomendações, e principalmente a gente entendendo que aquele sobrevivente de câncer, ele já tem um risco maior para desenvolver a doença do que a população geral. Então, siga essas orientações, cuide melhor da sua alimentação, faça exercícios físicos e, claro, mantenha sempre os exames de rotina em dia durante esse mês de outubro, em especial as mulheres. Câncer do colo de útero e também câncer de mama devem ser realizados os seus devidos preventivos na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. 7h34 e agora é o momento do esporte. Marco Antônio vem chegando com o Jovem Pan Esportes. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A Ouvibel Aparelhos Auditivos está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. O Atacadão de Sorvetes Esquimó inaugurou a sua segunda loja em Porto União. Muitas variedades de picolés com variados preços a partir de R$1. E ainda potes de sorvete a partir de R$11,50. Venha nos fazer uma visita. Estacionamento próprio. Atacadão de Sorvetes Esquimó. Sorvetes a preço de fábrica. Nova loja na Avenida dos Ferroviários, número 1071, próximo ao Posto Delta, no bairro São Pedro. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Eu começo o nosso Jovem Pan Esporte de hoje falando de um encontro bem bacana, que é o primeiro encontro de ex-jogadores da Associação Atlética Iguaçu, que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, no Estádio Municipal Antíoco Pereira. Nomes confirmados por enquanto: Leonel Silva, Valdecir Tinga, Valdecir, que saudade, hein? Fabinho, Arthur, Marcelo Bombeiro, Marcelo Almeida, Café, Tchuca, Neninho, Mico, Lelé, Adir, Laude, Peixe, Miltinho, Mário Paraná e Edinho Guerreiro, alguns nomes que já estão confirmados para este encontro. Anote aí na sua agenda então, nos dias 12 e 13 de dezembro. E falando em Associação Atlética Iguaçu, aconteceu ontem ali na sede de Iguaçu uma coletiva de imprensa com a presença do técnico Richard Malca, a presença do Bruno, preparador de goleiros, e também do preparador físico Douglas Tages, o nosso conhecido professor Juca. E o assunto foi a preparação da equipe para essa terceira divisão que começa no próximo dia 18. E o técnico Richard Malca falou sobre
contratações. Sabemos que tem vários jogadores aí que estão jogando a segunda divisão, que estão no radar do Iguaçu. Mas por enquanto, os jogadores que já estão aqui estão trabalhando. O Léo Gaúcho, zagueiro, Sabiá, atacante, os dois já estavam ano passado com o grupo. O Matheus, zagueiro, que chegou do Rio Grande do Sul. O Giancarlo, atacante, que jogou em várias equipes do futebol brasileiro. O Vinícius chega hoje, Vinícius meio campo, vindo do interior de São Paulo, também chegando hoje para reforçar a Associação Atlética Iguaçu. Como eu disse, estreia no dia 18, jogando contra o Grecal, uma quarta-feira, 15h30, aqui no estádio Antíoco Pereira. Depois, na terceira folga, na segunda rodada, joga na terceira rodada em Verê contra o Verê, uma quarta-feira. Depois, na quarta rodada contra o Grecal fora de casa em Campo Largo, uma quarta-feira, 15h30. E a quinta rodada para fechar, então, esse primeiro turno. Esperamos que, é claro, com a classificação, o Iguaçu joga em casa um domingo, 6 de dezembro, contra a equipe do Verê. Notícias agora sobre eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, eliminatórias sul-americanas, segunda rodada, mas eu vou contar daqui a pouquinho, porque agora vem chegando o meu amigo Anderson, que tem um recado bem bacana. Tudo bem, Anderson? Olá, Marcos. Olá, ouvintes da rádio. Olha só, tem uma dica muito legal para você. Você que está passando por dificuldades financeiras, nós temos o empréstimo pessoal aqui nas lojas Quero Quero, tá? É dinheiro rápido, fácil, sem burocracia. Você vem até a loja, faz a simulação com a nossa equipe, tá? Você pode parcelar em até 18 vezes, tá? Até 70 dias para pagar a primeira parcela. Então, o que você está esperando para resolver a sua situação financeira? Vem até a loja, faça um empréstimo pessoal aqui nas lojas Quero Quero. Obrigado, Anderson. Aí um abraço para você e para toda a galera aí das lojas Quero Quero. União da Vitória fica bem no centrão da cidade, na rua Professora Amazília, ao lado da agência do Banco do Brasil. Eliminatórias sul-americanas, resultados de ontem, segunda rodada. Bolívia 1, Argentina 2, Equador 4. Uruguai 2, Venezuela 0, Paraguai 1, Chile 2, Colômbia 2, e a seleção brasileira não foi moleza não, mas venceu o Peru pelo placar de 4-2. Brasil é líder com 6 pontos, segundo a Argentina, que tem também 6 pontos, Colômbia e Paraguai tem 4, Equador e Uruguai tem 3, Chile e Peru tem 1, Venezuela e Bolívia ainda não marcaram ponto nas eliminatórias. A qualquer momento eu estou de volta aqui na Jovem Pan com mais informações. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. Às 7h41, o Jornal da Manhã, edição local, vai ficando por aqui. Já já você continua com as principais notícias de todo o Brasil. A você, uma excelente quarta-feira. Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.